Obrigado, irmãos, pelo louvor. Nós vamos ainda ter mais um hino antes, no final da mensagem. E hoje é bem especial para nós, eu acredito que para você que está em casa, porque fala muito da nossa vida, a nossa igreja é a nossa vida, né? Parte do nosso coração. E quando eu falo isso, eu não estou falando necessariamente do prédio, embora o prédio tenha um impacto tão grande para nós, olhar os bancos sem você estar aqui ainda, mas é as pessoas, é a sua vida que vem em nossas mentes, nosso relacionamento, nosso viver, nosso dia a dia. Eu acho que Deus está nos ajudando a entender como essas coisas são importantes, porque por causa da rotina a gente acaba não dando esse valor, o valor que a igreja tem para Deus, para o coração do Senhor. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento para Isaías capítulo 55, versículos de 1 a versículo 8 até o versículo 11. Isaías 55, versículo de 8 até o versículo 11. Humberto vai nos ajudar colocando aí na tela para você poder seguir junto, se você não tem o texto. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Muito bem, nos últimas mensagens eu trouxe, estamos falando sobre tempos de mudanças, estamos vivendo um tempo de grandes mudanças. Alguns especialistas, historiadores, têm dito que nada tem impactado tanto a história da humanidade do que essa pandemia, ao ponto de parar o mundo e o mundo esperar uma vacina, o mundo inteiro, do extremo do Oriente até o extremo do Ocidente, o mundo inteiro parou durante esse ano. Basicamente 5 a 6 meses, até mais reduzido nas suas ações, começando um pouco mais das atividades, mas ainda com uma atitude de bastante precaução, de cautela. E nada na história, em qualquer outro momento, teve impacto tão grande sobre a história do mundo como isso que nós estamos vivendo. Mas o que é interessante para notar, aí na vida da igreja, na história da igreja, quero contar para você um pouquinho sobre um evento importante que teve. No final do século XIX, Charles Darwin, ele apresentou ao mundo a sua famosa teoria da evolução. E essa teoria, de modo prático, ela resultou para a igreja, para os cristãos, uma importante pergunta. Qual é o papel da igreja, qual é o papel da Bíblia em relação aos desafios da ciência? Isso aconteceu porque, no entendimento das pessoas, aconteceu uma divisão. De um lado, ficou Deus como criador do homem, e do outro lado, nós temos a ciência. O homem, então, apresentado como produto de uma evolução. Foi então que os cristãos, eles passaram a se perguntar, como resultado dessa teoria da evolução, esse impacto que gerou na vida da igreja, a pergunta que veio, a pergunta prática que resultou disso é: será que a Bíblia é confiável? Será que o texto que nós temos em nossas mãos, ele é suficiente? Será que é somente isso? E não somente essa pergunta, mas uma outra pergunta ainda mais profunda. Será que nós devemos submeter nossas vidas à Bíblia? Ou será que é ela que deve se submeter a nós? Será que eu devo seguir aquilo que o texto me ensina, ou eu devo reinterpretar esse texto para aplicar para a minha vida diária? Então, por causa do trabalho de grandes estudiosos, bons pastores, praticamente o século XX, ele foi o trabalho de muitos desses homens
estudiosos, cientistas cristãos, apresentar boas respostas para essa controvérsia religião versus ciência. E nós nascemos basicamente dentro desse grande contexto. E a busca de explicar por que a Bíblia é confiável, sim. Por que a Bíblia é suficiente, sim. E mostrar que, embora pareça aparentemente há uma tensão entre ciência e religião, na verdade ela não existe. Não é essa competição entre as duas. Muito pelo contrário. O que se sabe hoje, o que se é apresentado hoje, que a ciência ela nos dá o conhecimento do mundo, enquanto a Bíblia ela nos ajuda a entender o significado dessa descoberta. E essa frase que eu acabei de falar é uma frase de Michael Keller, que é um expoente bem importante nessa área de ciência e religião. Aí você me pergunta, então, pastor, se não tem mais problema não há grandes tensões entre religião e a ciência, por que, se antes do desafio das ciências exatas eram a biologia, o desafio para a religião era a biologia, o desafio que a Bíblia enfrenta hoje, ela está vindo das ciências humanas, como por exemplo a sociologia. Então, grande parte das dificuldades, dos desafios que nossos filhos estão enfrentando, que os nossos jovens estão enfrentando, está vindo não mais da área da biologia. A discussão não é mais se o homem veio ou não veio do macaco, mas a pergunta hoje ela está vindo mais de um outro âmbito. Os fundamentos hoje são questões sobre a identidade humana. Nossos filhos, nossos jovens, eles estão sendo questionados sobre a realidade objetiva da distinção de gênero. Essa tem sido a grande tensão. E isso vai dar onde? Qual é o resultado? Em que lugar isso vai dar? Qual é a definição de casamento? Casamento é entre homem e mulher. Casamento pode ser entre homem e homem, entre mulher e mulher. Está dando para entender? Esse é o desafio do tempo que nós estamos vivendo. Então, nesse exato momento, a Bíblia ela está sendo questionada pelas mesmas perguntas que houve nos dias que Darwin apresentou. As mesmas perguntas do século passado. As perguntas são as mesmas. Será que a Bíblia ela pode nos ajudar a responder esses problemas? Será que a Bíblia tem as respostas para entender o que está acontecendo com o homem hoje, com o ser humano? Será que a Bíblia é confiável naquilo que ela diz? Será que o texto que nós temos ele é suficiente para nós? Então, como cristãos, o desafio que nós temos nós precisamos estar firmemente alicerçados na Bíblia para lidar com essas mudanças. Este é um tempo de confiança na palavra de Deus. Se na mensagem passada nós vimos em Isaías que esse é um tempo de confiar em Deus, hoje também é um tempo de coragem. É um tempo necessário para a gente confiar em Deus e confiar também na sua palavra. Confiar na Bíblia. Então, como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos olhar para a palavra de Deus e confiar nela? Como é que ela pode nos ajudar nisso? Então é tão gostoso para olhar que a própria Bíblia ela nos ajuda a entender como nós podemos enfrentar os desafios, esses desafios que estamos enfrentando. E eu quero chamar a sua atenção para duas importantes atitudes de confiança na palavra de Deus. Duas atitudes que nós devemos ter de confiança na palavra de Deus, na Bíblia. A primeira atitude está aqui no nosso texto mesmo de Isaías 55, especificamente o versículo 11. Olha o que Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela sempre vai frutificar. A palavra de Deus, ela sempre vai produzir o fruto pelo qual Deus planejou. Pode ser o fruto de obediência à palavra, pode ser uma atitude de rebelião à palavra, mas ela nunca vai voltar vazia. Então a primeira atitude que nós devemos ter, reconheça que a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Nesse texto aqui dos versículos 8, você nota que Isaías começa
Deus falando através do profeta Isaías, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Onde é que nós podemos encontrar quais são os pensamentos do Senhor? Onde é que nós podemos encontrar onde fica o caminho do Senhor, o lugar onde eu devo andar, onde eu devo dirigir a minha vida? Qual é a fonte que produz fruto no coração do homem, nos anseios, nas necessidades do coração do homem? Na palavra de Deus. Quando eu faço perguntas, quem eu sou? O que é que me define? Quando eu faço perguntas, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo de estar aqui? E qual é o meu destino? Para onde que eu vou depois que eu morrer? É tão interessante porque o único ser da natureza que faz essas perguntas é o homem. Nosso cachorro nunca vai fazer essa pergunta. A sua tartaruga nunca vai fazer essa pergunta. O peixinho do seu aquário nunca vai fazer essa pergunta. Por quê? Porque o homem ele tem a imagem de Deus gravada no seu coração. E a Bíblia ela traz essas respostas. Ela é o manual de Deus para nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus e o nosso propósito. A resposta a todas essas perguntas está na palavra de Deus, está na Bíblia. A palavra por si só, a palavra de Deus por si só é suficiente. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que significa esse termo suficiente, porque eu estou usando bastante, né? De modo bem simples, só a Bíblia basta. Eu não preciso de mais nada, de nenhum complemento para a palavra de Deus. Eu não preciso de nenhum outro conhecimento a mais, além daquilo que a Bíblia me dá. Por exemplo, isso acontece quando eu troco o óleo do meu carro. No manual de instrução da fábrica, diz que quando eu troco o óleo, são 3 litros que precisa ser colocado. Eu não preciso colocar 3,5. Eu acho que eu não confio. Vou colocar um pouco a mais para não acontecer de ficar sem óleo. Não precisa. 3 litros é o que basta. Está escrito lá no manual. Se eu colocar 2,5 litros, vai ser insuficiente. Mas se eu coloco 3 litros, é o suficiente. É o necessário. É o que basta. Então, isso mostra aquilo que a Bíblia é. A Bíblia é suficiente. Só ela basta. Ela tem tudo aquilo que nós precisamos. E é isso que Deus está dizendo aqui em Isaías. Ele fala, os céus, versículo 9, são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Onde eu estou é muito maior, mas eu estou compartilhando isso com você. Por isso ele usa versículo 10 como ilustração. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que comem, assim é a palavra que sair da minha boca. Da mesma maneira que a palavra, como a chuva vem do céu e rega a terra, a palavra de Deus vem para o coração do homem. E é isso que o homem precisa. É isso que a humanidade está necessitando. Esse é o remédio de Deus para o problema do homem, da nossa humanidade, que nesse momento sofre, não só por causa da Covid, mas por causa do pecado. Isso significa que a Bíblia, quando estou falando o suficiente, não significa que a Bíblia trata sobre todas as coisas que existem no mundo e no universo. A Bíblia não foi escrita, por exemplo, você não vai encontrar a palavra elefante na Bíblia. Também a Bíblia não fala sobre a fusão nuclear. A Bíblia, embora ela seja completa, não significa que ela trata sobre todos os assuntos. Por quê? Porque essas coisas não estão dentro do seu propósito, não está dentro do seu objetivo, o plano pelo qual Deus planejou a Bíblia. Então, quais são esses objetivos? Sobre o que a Bíblia fala? A Bíblia ela fala basicamente sobre 3 coisas. Ela fala sobre Deus, quem Deus é, o que Ele espera de nós. Ele fala sobre mim, Ele fala sobre você e fala sobre o nosso próximo. Se qualquer coisa que envolve essas 3 áreas, a Bíblia é suficiente naquilo que ela fala. A Bíblia é completa em tudo aquilo que ela fala. Aquilo que ela fala basta. Aquilo que ela fala é suficiente. É tudo que nós precisamos saber. Nosso relacionamento com Deus, meu relacionamento sobre quem eu sou, sobre o meu coração, sobre meus pensamentos, sobre a minha vida espiritual, minha vida emocional, sobre minhas atitudes. E fala sobre o meu próximo. Minha atitude
minha maneira de agir com o meu próximo. Então, isso acontece por quê? Porque a Bíblia tem autoridade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é isso que Deus está mostrando aqui em Isaías, capítulo 55, nos versículos de 8 até o versículo 11. Qual é a aplicação para nós desse texto? O grande perigo da cultura onde nós estamos vivendo hoje, meu querido irmão, minha irmã, e você que está participando conosco nesse culto, o grande perigo que nós estamos enfrentando hoje, que nossos filhos estão enfrentando, que os nossos jovens estão enfrentando, nada mais é do que a diminuição justamente da confiança de que a Bíblia é suficiente para lidar com qualquer problema que enfrentamos na atualidade. É simples assim. É uma diminuição da autoridade que o texto tem. A ideia de que a Bíblia não é suficiente, precisamos de mais alguma coisa. Onde é que nós vamos buscar isso? E aí você pode ter uma infinidade de respostas para poder trazer uma resposta, porque a Bíblia não é suficiente. Não é isso. Deus já nos mostrou, a Bíblia ela é o nosso guia para o nosso modo de viver. Então, o que nós devemos fazer? Reconheça que a Bíblia é suficiente. Se você diz que confia na Bíblia, então nós precisamos fazer o quê? Entender o que ela diz. Buscar compreender o que é o ensinamento do Senhor. O que Ele está dizendo para nós, para nossas vidas. E depois de aprender e entender o que Deus diz, pratique aquilo que ela fala. Coloque em prática aquilo que Deus está dizendo. Nisso nós estamos colocando de modo real a suficiência da Escritura. Que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia basta. E é essa a primeira maneira como nós demonstramos nossa confiança na palavra de Deus. Deus diz o que Ele diz, e eu entendo o que Deus diz, então eu coloco isso em prática. Eu obedeço aquilo que Deus fala. Então esse é um grande, primeiro, atitude que nós devemos ter. Reconheça que a Bíblia é suficiente, que ela tem tudo aquilo que nós precisamos. Só ela basta. Eu não preciso de mais nada para o meu viver, para todo o meu ser, para os meus relacionamentos, do que a palavra de Deus. E a segunda atitude que nós devemos ter, e agora eu vou convidar você a pular a sua Bíblia para um texto bem importante, 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, um versículo só. E ele vai nos mostrar a segunda atitude que nós devemos ter, que demonstra nossa confiança na palavra. A segunda atitude que nós devemos ter está aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A segunda atitude que nós devemos ter, não somente reconhecer que a Bíblia é suficiente, ela tem tudo aquilo que eu preciso, ela é o manual de Deus para me ajudar no meu viver diário, nas minhas relações, tanto com Deus, quanto comigo mesmo, quanto com o meu próximo, mas a Bíblia também precisa ser reconhecida como a palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus transforma. Ela muda as coisas. Ela muda a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está apresentando aqui nesse versículo. Ele está falando para a igreja como eles sofreram a ação da palavra. Então olha que interessante a primeira coisa que ele diz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Como apóstolo, o apóstolo Paulo ele sentia a responsabilidade, a obrigação de proclamar a palavra de Deus, de torná-la conhecida, de fazer com que a barreira entre as pessoas e Deus fosse tirada. Então ele se colocava como um instrumento para fazer essa ligação, para ajudar as pessoas a poder conhecer Deus. Mas não só isso, a responsabilidade que nós temos. Nós temos essa mesma responsabilidade de fazer com que a palavra de Deus chegue até aqueles que possam ouvi-la. E isso nós fazemos com nossa vida.
Muito do que nós vivemos, irmãos, é a atitude de colocar a palavra de Deus em prática. Não adianta apenas ter uma boa Bíblia de estudo, ou Bíblias online, e várias versões que nós temos, se você não fazer com que isso seja real na vida daqueles que olham. Onde é que as pessoas vão ver a palavra de Deus encarnada? Em nossas vidas, em nossas atitudes. É reconhecer aquilo que Deus fala e colocar isso em prática e viver isso. Então ela precisa começar transformando nossas vidas para que a gente possa ter condições de ajudar a outros a conhecerem. E é isso que Paulo diz. Ele diz para eles: vocês receberam a palavra que de nós ouvistes. Então nossa vida precisa proclamar isso, vem com transformação, com mudança, obediência, disposição de colocar isso em prática. E geralmente vem essa frase, né? Pastor, mas é difícil. Se Deus colocou na sua palavra, nós temos toda a condição de colocá-la em prática. Basta a gente querer. E muitas vezes a gente fala que é difícil porque preguiça é um fator. Medo pode ser um fator. Então, nós precisamos de um tempo de coragem. Por isso o objetivo dessas mensagens, tempo de coragem de obedecer à palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus. Esse é um tempo de confiança. Um tempo, embora haja um grande ataque contra a palavra de Deus, é um tempo que nós precisamos de ficar ainda mais firmes com a palavra do Senhor. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, não somente de viver a palavra, mas ele fala: escolhestes, não como palavra de homens, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus. Eu quero anotar esse verbo com você. O primeiro verbo que a gente falou é recebido a palavra, que eles receberam pelo testemunho do apóstolo Paulo, mas o segundo verbo aqui é acolhestes. É tão interessante no contexto do começo da igreja, no primeiros séculos, que haviam homens que eles trabalhavam, era um trabalho de venda de palavras. Já pensou sobre isso? Eles vendiam as palavras, eram chamados oradores. Então eles eram chamados quando havia a coroação de um imperador, um grande movimento, uma grande ação civil, e eles vinham e traziam aquelas boas palavras, ensinamentos, até mesmo de filosofia, de retórica, e isso era pago. Hoje em dia talvez você reconhece eles como palestrantes. Você pode colocar lá e você vai achar várias palestras. Por exemplo, uma que tem é faça a vida acontecer do seu jeito. Você pode colocar lá no YouTube e vai ter uma pessoa dando palestras sobre esse tema. Pessoas que falam sobre tema de negócios, moral, ética. E eles são pagos por isso. Simplesmente para chegar e falar. O apóstolo Paulo está dizendo, para um contraste para esses tessalonicenses, os cristãos ali, que a palavra de Deus ela é diferente. Ela não é como essas filosofias vazias. Ela não é como tradição religiosa dos antepassados. A palavra de Deus, ela não vem de homens mortais. Isaías 55:11, Deus já disse que a palavra dele vem do alto e ela permanece para sempre. Desde que essas letras foram escritas, estamos em 2020, há 2020 anos, pessoas têm olhado para esse texto e têm mudado as suas vidas, porque ela não é simplesmente palavra de homens, mas ela é em si mesma a palavra de Deus, e essa palavra transforma, ela é que faz a mudança, e você pode achar milhares e milhares de testemunhos de centenas e centenas de pessoas que durante a história foram transformadas. O próprio apóstolo Paulo, ele é uma testemunha da transformação que aconteceu na vida dele. Nós temos o relato de que ele era alguém que perseguia a igreja. Mas o que aconteceu? Ele teve um encontro pessoal com o Senhor quando ele ouviu a sua palavra. E essa maneira como nós devemos acolher ela. Esse é um tempo de confiança na palavra. Reconheça que a palavra de Deus transforma. E se isso não bastasse, o apóstolo Paulo continua o versículo e ele coloca mais um verbo importante. Ele diz: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então é interessante, operando eficazmente em vós os que credes. Ela está produzindo uma ação. A palavra de Deus ela está agindo. Ela é viva, ela produz uma mudança.
Você pode colocar a sua confiança na palavra de Deus, porque ela nunca vai te decepcionar. Ela vai causar mudanças para ajudar você a crescer. E no final, a mudança é sempre para o melhor. Porque é isso que Deus quer de nós, o melhor. Eu estava falando com alguém esses dias, Deus é tão fácil de agradar. Pessoas são difíceis, porque você nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. Elas têm perspectivas diferentes, têm esperanças diferentes, têm anseios diferentes. Mas Deus é tão fácil, porque quando você dá ouvidos à sua palavra e obedece. E Deus fica tão feliz, Ele fica tão contente. Eu acho que Deus faz uma festa quando seus filhos obedecem. Como quem olha para uma criança e vê ele fazendo uma coisa correta, uma coisa certa, porque deu ouvidos à voz do pai, à voz da mãe. É assim que Deus está na sua expectativa conosco. Por isso precisamos reconhecer que a palavra de Deus, ela transforma. Nós podemos colocar nossa confiança na Bíblia, porque ela já está trabalhando em nós. E ela vai cumprir o propósito de Deus. Filipenses 1, versículo 6, fala que ela vai produzir a mudança pela qual Deus planejou. E ela já começou a fazer essa transformação. Que coisas a palavra de Deus tem mudado na sua vida? Que coisas Deus tem te ajudado a vencer esses dias que você está vivendo? Nós estamos quase 5, 6 meses na pandemia. Nós estamos podendo realizar nossos cultos. Estamos fazendo todo o possível, transmitindo pela internet os estudos, reunião das crianças, as senhoras, os homens, vários grupos. Nós estamos tentando suplantar, né? Passar a barreira que nos distancia através dos recursos que nós temos. Mas como Deus tem te ajudado a ficar firme nesse momento, no seu coração, é pela sua palavra. Ela é o meio que Deus nos deu para nos ajudar. É o meio de Deus para nos ajudar a transformar nossas vidas. E se você não sabe como fazer isso, está cheio de estudos e mensagens no canal da nossa igreja. Você pode colocar um deles. Tem estudos sobre problemas do eu. Você tem uma série de estudos falando sobre isso. Tem dificuldades com finanças, tem uma série de estudos. Quer conhecer um pouco mais da Bíblia e aplicar alguns ensinamentos tão práticos? Você tem as parábolas. E pela graça de Deus, agora com esses recursos, Deus vai nos ajudar a poder fazer ainda mais. Mas o alvo é, você pode ter recursos na sua mão, na palma da sua mão. Deus está sendo tão gracioso conosco e esse é um tempo de confiança na sua palavra. Como um cristão salvo em Jesus, nós podemos ter confiança que a palavra de Deus está agindo em nós. Eu creio, irmãos, Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba, a palavra de Deus, ela está formando dia a dia nossas vidas mais e mais à imagem de Jesus. Você tem ido para a palavra de Deus? Você tem lido ela? Você tem buscado a suficiência desse texto, reconhecido que é ele tudo que você precisa de Deus para o seu viver, que ela transforma o seu coração? Que transformações ela tem feito? Que coisas Deus tem ajudado você no seu lar? Eu tenho certeza que se eu pedisse para você colocar um pequeno testemunho, nós íamos ter vários relatos, vários testemunhos aí no YouTube, no Facebook da igreja, porque a gente está ouvindo da sua vida, nós estamos ouvindo do que Deus está fazendo. Nós temos quarta-feira para orar pelos pedidos. Até mesmo ontem estava recebendo um WhatsApp, eu acho que você viu, se você está no grupo da igreja, de uma senhora que a gente tem orado tanto, Dona Reni, amiga do Júnior, da Cleide, estava no hospital, estava entubada. E pelas nossas orações, pela misericórdia e graça de Deus, ela está se restabelecendo dia após dia, cada vez mais, sem os aparelhos. Dona Bené se machucou essa semana, estávamos no culto de oração e pudemos orar por ela naquela hora. E na quinta-feira eu fiquei tão feliz de ver os grupos das células e estava ela lá com o seu Jura. Eu falei, como pode isso? Eu estaria na cama. Eu pensei, como eu sou mole. E ela estava lá. Por que isso acontece? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos transforma. Nós vivemos um tempo de grandes mudanças. Por isso nós precisamos da palavra de Deus que não muda. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós e ela nos transforma. Esse é tempo de confiar na palavra de Deus. Confie na Bíblia.
Se você ainda não confia, eu quero fazer um convite para você. Por que você não fala para Deus nesse momento? Você quer confiar naquilo que Deus diz na sua palavra e obedecer aquilo que Ele vai te mostrar, e Ele vai mesmo pessoalmente lhe ajudar nisso. Nós estamos aqui com o desejo de lhe ajudar também. Coloque um comentário, nos busque, temos as redes, os grupos, coloca um pedido e nós vamos orar por você, e eu tenho certeza que alguém vai estar pronto para lhe ajudar. Talvez alguém que já convidou você para estar assistindo, participando conosco dessa live. Vai ser uma grande alegria para ajudar você a poder confiar também na palavra de Deus e ver as transformações que Deus vai fazer no seu lar, na sua vida, na sua família, em todos aqueles que você ama. Com isso, então, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelo seu cuidado com nossas vidas. E logo depois nós vamos cantar um hino e agradecer a Deus que esse hino que nós vamos cantar possa ser uma resposta à palavra de Deus no dia de hoje, de confiarmos de modo verdadeiro, de modo real, de modo concreto na sua palavra. Porque é ela que nós precisamos e é isso que Deus nos deu. Vamos orar. Querido Deus, Pai, obrigado por esse livro tão rico. Nós vamos viver a nossa vida toda lendo e estudando a Tua palavra, e nós não vamos estar nem um pouco perto de entender tantas coisas tão preciosas que o Senhor nos deu, mas ainda assim nós somos responsáveis para olhar para a Sua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar. Vivemos um tempo de tantas inseguranças, de tantas preocupações, pessoas estão cheias de medo, ansiedade, ansiosas, tristes, talvez muitas delas estão sozinhas nesse momento. Mas o Senhor, ó Deus, nos deu a sua palavra para nos confortar, para dirigir nossos passos. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, pelo lema que temos, vidas dirigidas pela palavra. Nos ajuda, Deus, a dirigir nossos corações pelo aquilo que o Senhor fala e viver essa palavra que é suficiente e que transforma os nossos corações. Abençoa, Deus, mais uma vez, cada um dos nossos irmãos, nossos lares. Obrigado, Deus, pelo primeiro passo de poder, e nós te dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, de poder já começar o culto aqui em cima, no auditório, e queira, Deus, a tua bênção para que a gente possa, no próximo culto, ter os irmãos participando aqui, não só em casa, mas louvando o Senhor e aprendendo da sua palavra, vivendo e se aproximando mais e mais do Senhor, Pai. Mais uma vez te louvamos agradecidos pelo seu amor tão grande, tua graça, tua misericórdia conosco. Em nome de Cristo é que oramos e pedimos. Amém.